bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, né? Sou fundador da Feutech. Estou aqui nos Estados Unidos e hoje, vocês estão vendo aqui o Opala, hoje eu tenho um convidado muito especial que vai nos ensinar como fazer algumas manobras aí de drift e como botar esse Opala para fazer drift. E aí, meus amigos? Quem como é que eu apareci cara? mesmo? Diego Iga, né? Isso aí. Como a gente sempre se apresenta, como te apresenta aqui, ó, é o cara que é a estrela do programa Hyperdrive do Netflix. É isso aí. Aquele programa, para quem não assistiu, que aconteceu em 2019? Foi gravado em 2018 e saiu em 2019. Foi gravado, e o programa no Netflix foi uma série de 10 episódios, né? Uma série de 10 episódios, 1 hora por episódio mais ou menos. E a Feutech fez eu ganhar, né? Porque o carro não tinha injeção nenhuma, nem cavalo tinha. Cara, foi muito legal. E daqui a pouco a gente vai contar um pouco mais essa história aí, porque inclusive quem não assistiu essa série tem que assistir. Tem que assistir mesmo. E quem já assistiu, vale a pena reprisar ela. Nós vamos contar uns detalhes um pouco de como é que foi. Bastidores, os bastidores disso aí, vocês vão saber como é que foi. Vocês vão ver daqui a pouco o Opala. A gente está levando para uma pista aqui muito especial. Quem se lembra daquela vez que a gente levou o Supra e a Ferrari para gravar o vídeo com o Habits, onde é que a gente fez o Supra versus Ferrari lá, sim, a tiradinha, naquela mesma pista, e a gente levou o Opala para dar uma brincadinha, mas naquele dia não foi muito sério. O Luiz é um cara até muito habilidoso, mas não deu muito certo. Nada como o mestre aqui para nos ensinar. Fazendo drift de Opala. De Opala. Olha aí, ó. De Opala. E nos Estados Unidos ainda. E nos Estados Unidos, exclusividade máxima aqui, meu Deus. Então é o seguinte, vamos trabalhar, vamos bater um papo, vocês vão curtir esse episódio de hoje, acho que vai ser muito legal. Muita coisa pra falar e muita coisa pra fazer também, né? Muita coisa. Bota aí na TV, chimarrão, pra quem toma chimarrão, cervejinha de noite, churrasco. Você acredita que eu nunca tomei chimarrão na vida? Quer tomar e vamos te servir um chimarrão. O que é o chimarrão? É um chá? Cara, chimarrão é uma erva, né? Erva mate com água quente. Nunca tomou mesmo? Nunca mesmo. Porra, então vai tomar chimarrão hoje aí, ó. Vamos lá, bota aí na TV. Vamos começar o episódio com o Diego tomando um chimarrão aqui, ó. Tá pronto? Tá pronto aqui, ó, Diego. Ó. Aí é só beber? Vai. Mas queima a boca ou não tá tão quente não, assim? Não, esse aí tá frio. Olha aí, ó. Ué, é bom, não fica mexendo muito a bomba, deixa ela parada e toma. A bomba é o... A bomba, é. Tá. É um chazinho. É um chazinho com sujeira. Viu? Boa essa. Boa. Pra começar o dia aqui, o Diego chegou num dia que tem dinamômetro, mas normalmente é um V8 aqui grandão. E é minha praia, né? JDM. Mas hoje é um JDM aí. Eu não vou dizer que é uma homenagem a ti, mas é do tipo que a gente gosta, né? Exato. O Rondinha é muito bem montado, por sinal. Vamos dar uma olhada aqui, eu vou te mostrar. Esse carro aqui é um carro de track day, na verdade, ó. Tá vendo, ó? Pneuzão traseira, ó. Atrás também. Pneuzão atrás, suspensão. É bem grande por ser um Honda, né, meu? É. Pneuzão atrás, suspensão, tudo, ó, escapamento aqui pra trás, ó. E esse carro aqui é um VTIzão nos FT600 ali. Dá pra ver um carro, câmbiozinho H, né? Bem aliviadinho, bem limpinho, né? Bonitinho, né? E é um B. Isso aqui é um B18 ou o que é? B16. Tá dando 317 cavalos com quanto de pressão? Tá com 8 PSI, na verdade. Que é meio quilo de pressão. Que é quase nada ainda, porque ele vai andar com, acho que mais de 2 bar, uma coisa assim. Quanto tá girando? 10. 10 mil RPM. Só 10, mano. Aqui, ó, pressurização de titânio. Coisa linda, né? Intercoolerzão na O frente. titânio na pressurização, ele é superior do que o alumínio? Cara, ele é só pra peso mesmo. Tá, beleza. Porque não faz muita diferença em Troca de calor dos dois são eficientes igual. Bobina de Honda K, ó, motorzinho bonitinho, as polinhas. Geralmente a galera faz swap desse motor, não usa o B16, né? Usa o K20 ou o K24. Que turbina que é essa aqui? Uma 62, ele falou. 62. 62, 66, eu acho. Desculpa, 66. Já é uma turbina que dá 800 cavalos aí. Aqui tá .82. Sim, 82 é uma carcaça. V-Band. Com o ali embaixo. O etiquete eletrônico, isso é legal, né? Aí o etiquete eletrônico dá pra fazer na pressão aspirado mesmo o negócio. Esse pneuzão na frente. Essa é a caixa
caixa de roda, eu acho que é feita, viu? Feita, com certeza. Eu acho que isso não é original, não. E por sinal tá muito bem feito, né? Muito bem feito, né? O VTEC aqui tá ligado, ó. Cara, bem legal. Bem legal mesmo. Congrats on the car, man. Thank you, I man. really love it. Thanks for having me. I Thank love you. it, man. No. Fuel is nice, man. Nice Yeah. place you got. Oh, thank you, man. Appreciate it. Thank you for having me. Yeah. It means a lot. No, appreciate it. Let me show. Dá uma olhada aqui, ó, pessoal. Quem quiser acompanhar esse carro aqui, ó, Rocket EG6, ó. É o Instagram deles. E eles fazem... When you going to the track? So I want to go to Streetcar Takeover next Okay. weekend. in Oh, yeah? Charlotte, Oh, yeah? just for fun. Uh-huh. And then I want to go to Grid Life in New Jersey. Uh-huh. I think it's the end of July. Ok. So Cool. we'll see. That's awesome. Ele vai levar pra pista de arrancada, vai dar uma voltinha na arrancada e depois vai levar no Grid Life em New Jersey. Eu ia andar no Grid Life agora, Ah, nessa é? tábua que teve. Tava legal, né? Tava legal. Bom, Um evento bem completo. o Diego tá vindo faz 4 anos atrás que tu veio aqui, né? 2018. 2018. Quando ele veio aqui era bem diferente, né? Não tinha nada de... Não tinha nada disso, era um galpãozão aqui. Guardava os trailers ali no fundo, de comprido, né? Tinha bastante espaço sobrando na época. É, e na época, em 2018, quando o Diego veio aqui, ele veio para trazer justamente o Mustang do Hyperdrive, né? Você se lembra, né? Que fora, vamos começar a contar um pouquinho. Vamos. Fora a parte da injeção, o carro chegou aqui batido, a gente comprou um painel traseiro, Aham. substituímos a lateral traseira do carro aqui na Não, Velotec. já para falar os bastidores, vamos falar um pouquinho antes, né? O Diego, ele, apesar de a gente se conhecer de nome, na verdade a gente foi se conhecer antes do evento. Pessoalmente a gente se conheceu em 2018 aqui, né? Aqui, pessoalmente, foi aqui mesmo. Somente foi aqui. Porque a gente já utilizava os produtos, a gente já tinha uma boa relação, mas a gente foi se conhecer aqui mesmo. E aí, na verdade, ele me ligou, o pai dele me ligou, né, Neto? Gente boa pra caramba. Me ligou umas semanas antes, nós estamos levando um carro para um programa que eu não posso falar, porque era tudo segredo. De $1 milhão, não podia falar mesmo. Não podia falar, né? Não podia falar. E vocês tinham sido convidados, no caso, para o programa Netflix, só que não podia divulgar, não podia falar nada, era tudo segredo. Aí me ligou e disse, nós estamos levando um carro para filmar num programa de TV que a gente não pode falar e a gente precisa de ajuda e tal. E tá, mas que ajuda vocês querem? Não, a gente quer patrocinador, quer levar o carro, quer fazer, né, tudo isso coisas. Aí a primeira coisa que eu perguntei, tá, mas que injeção tem no carro? Não, tem injeção original. E aí eu me lembro que vocês falaram, não, e eu perguntei como é que tá o carro. Não, o carro tá perfeito, tem 600 cavalos. É porque é o que falavam pra gente. E aí eu disse, puta, mas o carro tá perfeito e não tem muito o que melhorar, o que a gente pode ajudar mais, né? Aí ele disse, não, então a gente tá passando aí igual, mas vamos conversar. Eu disse, não, para aí, vamos conversar. Chegou aqui, o carro não parava na lenta, o carro não acelerava direito. Porque era uma merda, era uma porcaria, em português claro, era uma porcaria, porque nós somos brasileiros, eu não falo inglês direito, e meu pai nem foi tudo bem, entendeu? Então assim, toda vez que a gente ia se reportar a alguma empresa pra fazer um tune, a gente era engabelado todas as vezes. E o carro, assim, e aí eles achavam que o carro tinha 600 cavalos. Quando o carro chegou, que a gente viu que tava tudo meio estranho, a gente falou, cara, vamos levar. A gente não tinha o dinamômetro de hub ainda. Vamos puxar no dinamômetro lá. E a gente ligou pra uma oficina perto aqui que tinha um dinamômetro, falei, vamos puxar. Quantos HP deu, tu te lembra? 330, 350. Era um V8 Supercharger, né? Nada de cavalaria. Nada de cavalaria. Aí a gente viu, tá, bom, beleza, então agora a gente tem um ponto a seguir. E aí na época o Omar, né, Crespo, que era um funcionário nosso, gente boa, caramba. Demais. E o Omar, se deitamos no carro, fizemos chicote ali, aí o que mais vocês repararam no carro? O painel? A gente instalou a FT600, a gente mexeu na linha de combustível, Sim. porque teve que colocar uma bomba a mais, se eu não me Sim. engano. Aham. A gente mexeu uma série de coisas no carro. Sim, aqui foi arrumando o carro assim, e aí que vocês nos falaram que era um programa de TV, mas aí assim, ó, vou ser bem sincero, na época, até o programa de TV, YouTube, era tudo menos relevante do que é hoje, né? E Netflix mesmo não tinha muito programa automobilístico, então assim, era uma coisa meio assim, Era um desafio, era aquilo. Tanto eu quanto o Anderson acreditou no que eu falei pra ele, porque a gente não tinha muita informação do campeonato, a gente sabia como seriam as provas, a gente não sabia quem eram os concorrentes. Sim. Eu cheguei lá, tinha uma Lamborghini com aquele kit biturbo AMS, eu acho. Sim, os malucos, né? Uma Huracan com tudo que dava e eu com o nosso pobre bom Mustang. Mas como eu vou competir com um cara desse aqui, né? Mas deu tudo certo, foi bom pra caramba, mas foi uma aposta, né? Foi uma aposta que a Velotec acreditou e deu certíssimo. E até foi legal, apesar de ser brasileiro também, o João Barion tava lá, né? Vocês tava lá também. Não sabiam que tava direito, né? Foi meio uma surpresa. Ele não sabia. Quando eu cheguei no lobby do hotel, eu deparei com ele lá. E o João até chegou perto da final, mas o Diego ganhou e foi bonito, né?
Mas assim, ó, já dei o spoiler então, pra quem não assistiu, assiste, porque foi uma vitória memorável do Diego. Isso aí acho que marcou a tua carreira, né? Porque Cara, total. não tem como não te apresentar aqui nos Estados Unidos, especialmente não sendo Netflix. Sim, Então, exato. tipo assim, o Diego, por exemplo, chegou aqui ele chegou aqui na empresa, na Feotech, eu levei ele pra dar um tour antes pra conhecer, porque ele não viu com toda essa Faz uns estrutura. 4 anos que eu não venho aqui, 5 anos. Ele nem percebeu, mas ele tem uma meia dúzia de fãs ali dentro. É Os mesmo? caras da expedição tudo te conhece, Que legal. tudo te admira, tudo acompanha. Então pra eles assim é uma estrela de TV tá aqui, sabe? Que legal. E chegar Às vezes por eu estar com você, né? Tipo, os caras não vou pedir pra tirar foto nem nada, os caras não. Não, mas o nível de conhecimento que tu teve aqui nos Estados Unidos é gigantesco. Tanto é que gigantesco. eu fui chamado pra ir pra Indonésia fazer show lá na Indonésia. Tu vê, Por né? conta do Hyperdrive, tipo, olha onde eu fui parar. É. Não, o alcance, se for pensar assim, esses realmente TV, Netflix, essas coisas têm um alcance inacreditável. Então, foi muito legal assim a experiência, eu fiquei muito feliz e que nem a gente falou, a expectativa era baixa, só que aí quando os caras foram lá pra cima e começaram a filmar, era só de noite, né? E aí chegou... Às 7 da noite e acabava às 7 da manhã. Cara, aí era de noite assim, tu me mandava os logs, eu dava uma olhada, a gente tentava melhorar uma coisinha ou outra, porque o carro... Quando a gente foi testar o carro, isso foi outra história, quando a gente foi tentar testar o carro aqui, lembra que quebrou o câmbio, né? Quebrou o câmbio, quebrou a terceira. Quebrou um câmbio e aí a gente foi no ferro Sincronizado, velho, né? foi no ferro velho e comprou um câmbio velho É isso aí. pagou $200, não foi uma coisa assim? Foi isso aí, aí só foi buscar, né? Porque a gente não precisou tirar, já tava Aham. fora o câmbio. E aí botou o câmbio no carro e Botou o câmbio no carro e tá até hoje. sinal da Segura cruz, na mão de Deus, coloca o reserva lá no lado e bora. chegou lá, estragou uma bomba de combustível. Estragou a bomba de combustível, deu pau no sensor de temperatura. Sim. A gente tava nos treinos, a gente teve um problema no sensor de temperatura que do nada o carro meio que apagava. Aí até, tipo, graças à Feotech a gente, tipo, conseguiu analisar rápido que o problema estava no sensor de temperatura, que o carro tava quente, tava marcando, tipo, sei lá, era 2 graus, 10 Sim. graus. E o carro no auge da temperatura marcando nada, então o carro ficou uma porcaria. E aí vocês conseguiram fazer um mapa que deixasse de lado a temperatura travada e foi com aquele mapa. Ah, Foi com aquele mapa. eu vou lançar um desafio pra ti, ó. Eu quero ver aquele carro de volta, tá? E eu quero andar naquele carro. Vai ser um prazerzaço. Então é o seguinte, ó, vamos ressuscitar Aquele o carro histórico. Esse carro histórico. Esse carro tem muita história. Então vamos ressuscitar esse carro aí, porque eu acho que esse carro merece voltar pra fazer umas Vamos apresentações fazer isso. aí. Eu vou trazer o carro pra cá. Quem quer ver o Mustang aqui, com conteúdo do Hyperdrive. carro, do Hyperdrive aqui, manda mensagem nesse vídeo que eu vou trazer o Vamos carro lá. pra cá. E a gente não só anda no carro e faz o conteúdo, mas como também a gente faz melhorias no carro, né? Afinal, quando a gente instalou a injeção, a gente instalou em uma semana. Correria, né? Nem isso, foi tudo muito rápido. É. Então agora acho que o carro merece um acerto sim. mais fino de baixa, de alta. Agora com o dinamômetro aqui a gente consegue. Exato. E outra com a estrutura que a gente tem melhora agora, aqui tá muito melhor. Com certeza o carro vai sair bem melhor. Pode vir a próxima sessão do Hyperdrive que vai estar melhor. Não, e como faz 4 anos que o Diego não vinha aqui também, o Diego, vocês olhem no canal dele, no YouTube dele, vão ver um vídeo ele Tudo, a minha reação, tour pela Feotech. Vou fazer um tour pela Feotech e aí, inclusive, vai ter vários. No vídeo dele tem vários updates dos carros, vou mostrar algumas coisas, vocês vão ficar sabendo, mas isso aí vocês vejam no canal do Diego aí. Isso aí, vamos lá. E é o seguinte, ó, hoje é um dia, um calor enorme aqui, ó. Nossa, Tá? quente, hein? Tem. E aí nós vamos pra pista do Lanier Café. Ó, vem cá, peraí. Pega esse cara aqui, ó. Nós precisávamos de uma. destruir o carro dele, viu? Nós precisávamos de uma desculpa pra levar uns carros pra pista. O Diego, na verdade, como ele falou que vinha aqui, eu falei, cara, vamos fazer uma coisa, hoje é sexta de noite, vamos acabar com os pneus de algum lugar. E felizmente o Lanier Raceplex, lá que é a pista do Café em Octane, tá aberta hoje à noite. Então, nada melhor do que a gente se inscrever. Só que aqui a gente pensou, que carro vamos levar? E aí até olhei aqui, ó, Ferrari. Não tem coragem. Não tem coragem. Vou ser honesto. Não tem coragem. Aqueles pneus ali, molhar a pista, fica bom demais, tudo bem. viu? Maverick ali de arrancada do Felipe, é de arrancada, não dá pra fazer. C8 acho que não consegui nem fazer burnout, imagina drift. Pobrezinho, né? O Cuda não posso falar. O Mustang não tem nem tração, não tem nada. Não tem tração. Né? Mas olha quem se candidatou aqui, ó. O coitadinho aqui, ó. Diz que tem um modo drift no Tesla. Será que faz drift, não? Ah, não tô com pena dele não, você tá? Não tenho pena nenhuma. Ah, eu também não. Então é o seguinte, ó. E aí nós vamos levar o Tesla. E eu já mostrei pra vocês quem é que tá dentro do reboque lá, ó. Daniel DG. Muito obrigado pela autorização. Vamos levar o... Prometo cuidar dele, viu? O Opala pro Tá indo no trailer. Tá indo no trailer, pode voltar de com trailer. carinho, a gente não promete carinho lá na pista. E o outro carro que a gente vai levar
Vamos levar o Opel ou não? Tu não quer levar o Chevette? Será que 30 cavalos faz drift? Se a gente for nele agora e ele ligar, eu boto fé. Se ele não ligar, eu não boto fé. Pode bater, Cara, eu Pior que tento- vai ligar vai aquela ligar. merda. Eu tentei, botei uma ré pra ver se ajudava, né? Aqui nas britas e não rolou. Não vai. Não, pior Tu não dá vai. no fundo ali, mais tira o fraco. pé. É mais fraco que o Chevette. Mas aí nós achamos um substituto Não vai, aqui, ó. Não vai. O que vocês acham? Será que isso aqui faz, não? Ah, Ele acha que não faz com aqueles pneus grandes. Não, eu faço. Vamos descobrir, Eu né? garanto que eu faço. Agora eu ensinar pra vocês com aquele pneu grande vai ter uma dificuldade a mais, vai ter um ponto. Ó, vamos botar os pneus de bicicleta também pra ajudar. É. A gente leva os dois. Então é o seguinte, leva ó. os dois. Vamos trocar os... Quantos quilômetros tem o carro? Quantas milhas tem o carro? Fechou 1000 agora. 1000 milhas o carro. 1000 agora. Ó a pena de levar o carro pra dar uns pau. Onde? Não tem pena. Foi pra isso que... Então é o seguinte, ó. Isso, né, meu? Vamos pegar as rodas do C8, vamos botar aqui, que é mais barato, que tem pneu velho. As rodas original. E... Só que será que a gente bota a dianteira ou a traseira? O que tu acha? Vamos levar Tu é o tudo. mestre, rapaz. A gente Não, tá eu aqui, acho que assim- estamos querendo aprender. Se eu falar pra vocês que eu não faço com aqueles pneus lá, que é um mito, Foda, né? 3 Gruda alguma muito. coisa, Gruda muito. eu faço, mas gruda muito. Agora pra ensinar, pra ser uma coisa confortável, eu acho que é melhor a gente usar as dianteiras do C8. Então vamos botar a dianteira do C8. Se entrar, Mas por que não troca porque lá? vai- Porque aí vai com o carro rodando bom, que tá lá, Tá. e aí se acabar os pneus de lá, coloca essa pra voltar. Não vai mostrar. Mas eu vou, viu? Ah, é? Não. Então tá, quem quiser um spoiler do Supra vai ver Eu não vou no aguentar o ponto. meu episódio. Vamos pra pista? Aí, ó, os caras fazendo lanchinho da tarde aí, ó. Não me filma não, porque senão a galera vai pensar que eu só como. Aí, ó. Aí. Nem mostrei aqui, ó, quem é que tá aqui também, ó. Gabriel Ramalho. Beleza, E aí? galera? Eu quero saber da BMW V10. Tá andando. Daqui uns dias a gente atualiza. Tá bom, bom. E aí, ó, Júnior. E aí, satisfação, O cara que tá BMWzinha amarela também, Amarela. né? Aí, ó. amarelinha, tá andando. Tá Uma bom? benga de uma 458, você jura? Aí, ó. Para com isso, cara. Vai me arrumar, a gente vai deixar ela mais forte agora. Tá bom. Ó, 458. Aí, ó. ruim. Tá bom, tá bom. É uma honra, né? Porra, tá brincadeira, cara. Vambora, então? Vambora. Partiu? Bom, estamos indo aqui de Tesla pra Pela pista. primeira vez, que carro forte, hein? Ah, Meu é? Deus, nunca tinha andado no Plate. Nossa senhora. E muda a mente do E cara, vou né? falar, é só estando dentro pra vocês realmente acreditarem na força que todo mundo fala nos vídeos. Porque a galera no vídeo tem uma impressão de que, nossa, realmente deve ser um monstro. Mas quando você anda, você fala, nossa, é um monstro. É diferente, né? Bem diferente. Ah, mas legal. Nós tava batendo aqui um papo, na verdade, sobre a Fórmula Drift, né? E como muitos de vocês acompanham o Diego é ele comprou um carro, né? Aqui nos Estados Unidos, que é um carro famosíssimo, né? Conta aí um pouco. Eu comprei o antigo carro do Ryan Turk, é um FRS. Na verdade, ele pode ser um FRS, ele pode ser um BRZ, ele pode ser um GT86, porque 3 montadoras acabaram montando o mesmo carro, né? Com pequenos ajustes, detalhes diferentes. Mas o meu em si é um FRS. E é um carro que já se mostrou potencial de ser um carro campeão, é um carro que já pegou diversos pódios na Fórmula Drift. Então é um carro a nível dos pilotos atualmente. E eu acabei comprando esse carro no intuito de competir na Fórmula Drift 2023. Então esse ano a gente está treinando, estamos se preparando e agora estamos conversando. Então, agora tá aquela conversa, porque esse carro aí na verdade é um carro pronto já, né? Ele tem uma outra injeção, é um carro, é um 2JZ turbo. Até descobri hoje que a turbina que tem no carro é exatamente a mesma turbina que tem na minha Ferrari, exatamente a mesma turbina que eu tô botando no Supra, tudo que dá, né? No meu. E uma coisa muita gente não sabe, assim, a dificuldade que é poder correr aqui nos Estados Unidos, né? Financeiramente também, né? Também conseguir a vaga na Fórmula Drift, né? É um todo, né? Hoje, só para vocês entenderem, para você entrar na Fórmula Drift Pro, onde o Frederic tá, onde a galera gosta de acompanhar, que são os pilotos mais Pro, você tem que passar, uma pessoa normal tem que passar pela Pro AM, ganhar a Pro AM, tem que passar pela Pro 2, ganhar a Pro 2, para daí sim você ter a vaga da Pro 1. Então são 2 anos para você ter sucesso e conseguir entrar na Pro. Então, para mim conseguir já essa vaga, eu não passei por esse passo, mas pilotos estrangeiros com habilidades especiais, por exemplo, com títulos do seu país, diversos títulos, com referência, eles meio que até deixam a vaga, sabe? É bem concorrido, mas você acaba tentando se encaixar. Ainda bem, eu consegui me encaixar nisso. Conseguimos a vaga da Pro, pelos títulos no Brasil e tudo mais. Mas é o que eu estava falando, tipo, o financeiro aqui é bem complicado, porque pra mim sempre morei no Brasil,
Todas as minhas receitas financeiras são em real. E não é barato sim a despesa de vir aqui, transportar o carro, montar uma estrutura, né? A gente tá até quebrando a cabeça junto aqui, pensando como é que a gente pode, inclusive, ajudar, né? E fazer esse negócio funcionar. Até eu brinco, às vezes tem gente que daqui a pouco tá assistindo o vídeo aí, se quiser patrocinar um carro na Fórmula Drift, entra em contato com o Diego aí. Entra em contato. Aceitamos sponsor. E da nossa intenção a gente quer, que eu falei pra ele, o Diego anda de Fueltech todos os carros no Brasil, né? Sempre andou. Sempre andei. E a nossa intenção é ter Fueltech nesse carro. Então nós vamos trabalhar pra poder fazer esse upgrade no carro aí, deixar ele... O carro hoje é um carro que a gente já fez um teste e o carro realmente é bom, é um carro bom. Sim. Mas não é de hoje já que eu uso Fueltech, né? Não é de ontem, então eu sei o quanto a injeção é boa, eu sei o quanto eu quero ter injeção no meu carro. Afinal, a partir do momento que eu colocar a Fueltech ali, eu vou me sentir mais em casa. Sim. Porque eu vou saber mexer, eu vou saber o que está acontecendo. Na injeção que está atualmente, eu sou totalmente refém a algum profissional. E algum profissional que eu nem conheço. A única pessoa que eu conheço é o ACF, que mexe no meu carro no Brasil, que até consegue mexer nessa injeção. Mas é diferente, né? De você estar vendo ali, de você poder fazer um teste rápido. A Fueltech tem N recursos que pra mim, eu vou me sentir muito mais em casa, sabe? Eu vou estar muito mais tranquilo internamente, o psicológico, sabendo que eu estou com uma injeção que, além de eu saber mexer, né, preciso me especializar obviamente, mas eu saber mexer um pouco, estou com pessoas ao meu redor que pô, de longa data já me ajudou nisso, já fez com que isso acontecesse. Aí, vamos trabalhar para isso. Vamos ver. Esse ano vai ter o bom. Eu acho que por um lado é legal esse negócio que tá fazendo de programar para 2023, não entrar correndo no campeonato agora em 22. E aí se tudo der certo, vamos ter mais um piloto brasileiro e mais um carro representando aí a Fueltech no ano que vem. Bem representado, viu? Vamos nos preparar para isso. Aí aqui, ó, chovendo, ó. Estamos indo, até deu uma aliviada na temperatura, porque tava simplesmente inacreditável, tava 40 graus antes, ó. Bem quente. A gente tá indo agora pra pista, falta mais 26 minutos, daqui a pouco tá chegando lá. Vamos ver como é que vai ser hoje, esse dia de... Será que vai ficar chovendo ou será que vai parar? Cara, eu acho que vai parar. Aqui é rápido, assim, essas chuvas de verão aqui. O Luiz tá vindo, trazendo o Opala no trailer, e daqui a pouco o Arcondo traz o Camaro do Luiz aí. Vamos lá. Chegamos na pista, ó. O Diego já dá uma tremida na vontade de acelerar. Meu Deus do céu, olha quem que me arrumaram aqui na frente. Olha aqui, ó. Fazer drift de Opala nos Estados Unidos. Dá uma olhada no banco e no cinto. Pensa se eu vou sambar aqui. Semana passada eu fui na Inglaterra, lá na Lotus, né? E aí os carros da Fórmula 1 da década de 60, eles eram tão perigosos que se batesse, eles não andavam com cinto, porque era melhor eles voar do carro do que ficar preso no carro. Então se isso te conforta, é mais seguro tu voar do carro do que tu ficar dentro do carro. Jesus Cristo. Tá aqui, ó. Deixa eu passar pra mostrar. Olha, os caras têm uns negocinhos legais aqui, ó. Olha só. Cool car. É um Nissanzinho, um Nissan S14, acho que é, 240X, é. Isso aqui, o 350Z, mais tem, né? Mustang, Miata, Corvette. E ali, ó. Isso aí. Eu acho que nós vamos fazer uma volta de reconhecimento.
pronto aqui, ó. Chegou a grande hora, hein? Ó, programação aqui, ó. Pedal, ó. Botar em... Tá, aqui pra frente, ó. Track Mode, ó. E aí customizar, ó. Vamos botar o Drift preset. Vamos deixar o preset certo aqui, original. Tá, e a gente vê e qualquer coisa a gente mexe depois. E steering, vamos deixar a direção Não, deixa mais mole. Deixa mais comfort. mole. Tá. Não é difícil virar, se ficar difícil, se ficar pesado, então é eu tô verdade. lascado. Tá? É isso? Vamos ver. Já tá engraçado o jeito que segura no volante. Vamos dar uma volta, nem que o Luiz depois a gente vai de novo. É porque tem que dar uma volta e sair. Ali ele mostra, ó. As temperaturas já tá tudo verde, ó. Tá tudo nas temperaturas certas. Tá tudo bom pra destruir tudo. Fecha os vidros aí. Tá. Para aí. Tá aí. Pode ir ver. Tá só tração traseira mesmo? É pra tá. E ele empurrou tudo isso? Mas, e a tração é boa, né? Nossa, como é boa. E aí, você tá preparado pra primeira curva? Eu tô. Vamos ver então, cuidado. Nossa, é muita potência de uma vez. Meu Deus. Que loucura. Vamos ver. Nossa, é muito difícil. Foda? É muito difícil, meu. Jesus, é muito difícil esse volante, meu. O volante foda, não né? ajuda nada. Mas assim, nada mesmo o volante ajuda. Vou nem fazer aqui, que aqui tem uma parede muito perto. Tá, vamos voltar e fazer de novo. Nossa, mas como é difícil, meu. É diferente, né? Nossa senhora. É muito difícil. É foda. Muito difícil. Não é pouco, não, Sim, porque é muito difícil. Não é um carro próprio. Não mesmo. Talvez se estivesse na chuva, seria melhor. Vamos colocar a direção no Sport pra ver se ela ajuda. E tirar o freio regenerativo de repente, não? Acho que não, né? Não, pode assim. deixar. Nossa, mas tá sendo difícil, viu? É. Tá sendo muito. E a pista parece que é grande, mas Sim. o carro é muito rápido. Sim. Então acaba sendo perigoso, porque o carro é rápido. What do you think of the course? It's super It's hard. good? Very hard. hard. Very, yeah. very hard. Hard Look at course. the steering. Oh yeah. Olha os caras com... Com tule no teto. Uhum. É pra trazer os pneus pra vir pra pista. Ah, é verdade. Se tivesse um freio de mão, alguma coisa assim, Se tivesse só o volante redondo, já ajudava. não, eu fazia uma boa parte, sabe? Uhum. Mas é que esse volante Pode ir. complica muito. Vamos ganhar tempo para os outros não virem antes. Tá, beleza. Vou tentar fazer sem rodar pelo menos. Vamos lá. Tá vendo como é rápido? Ó. O volante não volta sozinho. Ah, sim. Eu tô pegando em todos os jeitos aqui no volante pra conseguir contornar a curva. Ai, caramba. Isso, o volante fugindo na mão. Não, mas dá pra brincar, né? Não, dá pra fazer um.
Mas assim, é super hard, não dá pra ensinar ninguém aqui. É, né? Nem eu consigo fazer. Quanto mais ensinar alguém. O que você acha? Deu mais uma volta ou vamos pro Opala? Vamos pro Opala. Vamos. Deixa eu sair aqui. Mas você vê como é rápido? É. O drift é rápido. Será que alguém já fez drift na pista igual a gente tá fazendo? Cara, eu já vi uns videozinhos assim, mas não sei se num dia desses. Tipo, com este volante, sabe? Nesse setup aqui. É foda, né? Vou parar de ré. Ah, mas legal. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pro Opala. Vamos pro Opala, que lá eu acho que eu consigo ter mais o controle. Pelo menos por um período maior. Onde é que a gente tá agora, ó? Os 3 no Opala. Mas o negócio é, bate que é um... É aqui, ó, pelo que eu vi da outra vez, tá? Não tô querendo te ensinar. A primeira é muito curta, tá? Aí não tem velocidade. A terceira, ele falta força, ele dá umas bogadas violentas. A segunda, ele responde bem. É o que me parece. A segunda é normal, né? Pra esquerda. I'm gonna go ahead and put that tech check because it's a brand new car. Okay. I'll put it on there so you can go whenever you're ready. É isso aí? É isso aí, a primeira Engate rápido. Dá uma. Never hell. Ele é mal criado, baixo é mal criado. Ele é molecão mesmo. Cara, ele é uma geleia. É uma geleia. Não, isso aqui, velho, não faz curva, né? Não dobra. Eu tô preparado pra isso? Ah, não sei, eu não sei. Saiu uma coisa boa. Cavalo chuto! É difícil, viu? Ó, a ré. Olha o banco aqui, ó. O meu também. Tá devagar, porque esse banco aqui não dá. Mas esse é mais divertido, né? É legal, né? Olha o fogo aqui. Ah, quer arrumar isso aqui? Ah, os bancos aqui, ó. Rapaz, Não, vamos arrumar. eu vou sair voando. Olha aqui os 2 bancos aqui, ó. Cara, isso aqui é um banco flexível. Pode ligar, 7.4, tá ligado? Pode ligar. E aí, Vou Diego? deixar engatado pra ele não andar e deu. Meu, que loucura! Mas esse aqui é super divertido. Se a gente arrumar isso aqui, ó, a gente volta e vai extrair um sucesso daqui. Pô, é legal, né? Quando ele meio que se alinha, Ele é tudo bem funciona. difícil, mas eu consigo fazer coisas melhores. Dá pra melhorar. Os dois bancos soltando. Caiu os 2 parafusos aqui, ó.
Sabe, começou a desmontar os troços. Ah, eu me mijei rindo. Ah, funcionou o negócio. Ô, meu guri! Ô, meu guri, isso aí, ó. Já tá propiciando sorrisos aí pra galera. Ó, o Diego, estragou os 2 bancos, Diego. Ô, Diego, até foda, hein, mano? Eu estraguei o meu, vou lá já. Ô, até foda, hein, maninho? Quando eu andei, não quebrei banco, cara. Porra. Tá, agora é o seguinte, ó, vamos trocar as rodas do Camaro aqui, ó. Trouxe chave de roda? Tá ali. Olha os caras aqui, ó, americanos. Isso aí, olhando, é impressionado com o carro. E aqui, ó, pra gente não moer os pneuzinhos do Luiz de 600 milhas aí, ó. Sabe como é que é, né? Alguma coisa o cara tem que ter amor na vida, né? É, olha só, Luiz. O doador aqui, o C8 Chama o doou doador. Vai botar o Pipe 4 pra moer. pra moer. Você não vai durar, né? Ah, isso é pra isso mesmo. Sabe o que é o bom? Será que entra? Momentos de tensão. Pode gastar esse que é novo mesmo, se você vai colocar outro no lugar, não vai dar diferença. O legal é que Não? ninguém testou, né? A gente tem a outra roda. Ah, mas se testar não tem graça. A emoção. Ah, a emoção é na hora. Essa é a roda dianteira do C8, tu tá ligado? Vê o calibre, pessoal. Só parafusar e vamos dar ali. Calibre. Vira lá. Não, passa de sobra. Já foi, já foi. Olha aí, ó. Quem que tava... Aí, ó. Ah, caralho. Bonito. Já foi. Eles testaram Pô, esse ontem. aqui é o modelo de entrada. Aqui. Ó, os americanos ali ainda estão tentando entender o que é esse carro. Vocês estão vendo mesmo, mas a minha cabeça aqui, ó. Não sei de onde é que falaram pra ti que esse carro é 5 lugares, 4 lugares, Luiz. Não, é 2 mais 2. É 2 adultos, 2 crianças. Tu vale por 2 crianças. Vamos lá. Agora o Diego andando de Camaro. Automático. Quantas milhas tá o carro? 1170. Achei muito já, hein? Ah, tá pronto, né? Já tá muito rodado já. Tô bem confortável aqui, pessoal. Fica tranquilo assim, não se preocupe. Ô, Anderson! Tá me ouvindo aí? Hã? Tá me ouvindo aí, cara? Tem que cuidar, os caras estão indo junto ali agora, Os hein? caras são só bobados. Olha o naipe do Corvette. Ele libera ali, é. Ele libera. Às vezes dificuldade mesmo, né, Luiz? Você sabia disso, né? Quando você assinou o contrato que a gente fez. Eu não consigo ouvir. Cara, essa é a melhor desculpa, não tô te ouvindo! Não tô ouvindo! Pô, que legal, o Anderson falou que vai me dar um carro novo? É, que legal, cara! Sem freio de mão. Começou as desculpas aí, ó. Olha lá, olha lá. Já vi, né? Começou a desculpa, foi ótimo. Ó, a roda tá bem apertada, hein? Podemos? Olha aí, ó. Que ia foder! Mudou um pouquinho, né? Que ia foder! Ai, meu irmão! Ô, meu!
volta a fuder. Ô, quem sabe faz ao vivo, hein? Nunca andou no bagulho e já largou essa aí pra galera. Ô meu, que volta a fuder, hein, Pô, meu? fudeu, meu. Que faz um carro, né? Aham. Essa aí dá uns pontinhos, hein? Ô, Deu uns pontinhos pra mim, né? Ô, tesão, hein? Bom, entendeu o que eu fiz? Vai lá, Luiz, agora. Tu ligou o carro, isso eu entendi. Mas vamos lá, deixa eu ligar o ar e vamos explicar um pouquinho. É o seguinte. Agora você vai conduzir o carro. Se tu quiser já conduzir agora, mas... Ah, dale, vamos lá. A primeira curva, a gente entra nela bem devagar de segunda. Tá. Aí você vai fazer a indicação e vai dar uma acelerada forte. Você vai carregar o pé por uns 2 ou 3 segundos, no máximo. Aí você vai tirar 100% o pé do acelerador e soltar o volante. O carro fez o conta esteiro, tu vai fazer uma análise. E agora? Posso já voltar a acelerar ou se eu acelerar eu vou rodar? Entendeu? Tá. Aí você acelera e para finalizar o drift, tenta sempre vir finalizando, tirando o ângulo. O que é isso? Você lançou de lado, vai. Aqui é a curva. Vamos fazer esse U aqui. Você lançou aqui. Quando você estiver acabando a curva, que você for vir para reta, tenta não deixar o carro angular. Tenta vir perdendo o ângulo. Devolvendo. Pra na hora que você Eu finalizar, devolvo só com o volante ou devolvo com o motor? com o motor, você vem aliviando um pouco o pé do acelerador e voltando Tá. a direção. Tirando o motor e tirando o ângulo e vem ficando reto. Isso. Tá bom? Entendi. Vambora. Que volta mesmo a fuder, hein? Não, cara, o Diego sabe mesmo, hein? Quando o cara é Só perdi meu telefone. Tá aqui, ó. Achou? Sabe o cara, aquele do Café Newton que manda apagar o carro? Manda, não pode acelerar? Tá aí. Ai. Tá falando aí, ó. Hey, Dá mais, dá menos. they having fun? Fuck yeah. Is it like this in Brazil? I don't know, I'm not into drift, so Not there. I assume it's close, but not close to home, right? A transição eu nunca fiz da minha vida, né? Não precisa fazer. Alinha o carro, aí começa a segunda, porque a transição não é tão easy. O carro ajuda muito, viu? O carro é bem bom de condução. Na mão, né? Na mão. A frente, pelo menos. É, A traseira no teu pé, né? a traseira no pé. Por isso que você tem que dar um time, pode ir. Não acelerar. Devagar, mais devagar. Mais devagar, freia mais. Tá de segunda, aí acelera. Volta o volante. Lembra do time de ficar sem o pé do acelerador. Vira pra dentro, vira mais pra dentro. Nossa, tá cruzando o braço, não pode Tá, cruzar o braço. entendi. O Tá. volante tá Qual é a posição do braço? sempre assim, sempre um do lado Então do tu nunca outro. cruza. Nunca cruza. Tá. Você dá volante e já se reposiciona. Lembra que sempre, para toda ação, tem sua reação. Então tem que sempre voltar o volante ao finalizar o drift. Mas você pega rápido, viu? Tem talento. Agora precisa da prática agora, Exato. né? Um pouco de prática com instrução, você fica bom rapidinho. Ô, vou te dizer, eu nunca tinha nada pra pensar, eu sempre cruzo. Não pode, porque daí você se perde no final. Entendi. Nunca pode cruzar os Tu braços. nunca cruza, sob Nunca. hipótese alguma. Nunca. O que você achou, Anderson? Apertado. Ah! Não, legal. Não, mas ô Diego, incrível, cara, a Porra, volta que de o cara prima, fez assim é. num carro. Aí tu vê a diferença do piloto profissional. É, aí tu vê o profissa, né? Não vou nem me meter aqui hoje. Dá pra gente brincar com toda certeza. Drift é prática, não adianta. Sim. Tem seus macetes, tem suas instruções, seus toques fundamentais para a evolução vir rápida, mas tem que praticar. Tem que queimar muito pneu ainda. Entendi. Mas lembra no lançamento, dá um pé e tira. Porque... É, eu me passei ali e rodei, né? Exato. Entendi. Entendeu? Dá e tira Dá e 100%. tira. Que daí ele vai ficar em vez de ele continuar girando. Exato. É melhor você meio que pegar tração e chamar de novo do que deixar passar, porque deixar passar já era, rodou. Entendi. Tem que recomeçar. Ah, e o pneu é tão pequeno, ele incendeia só de encostar, né? Já sai, encostou, exato. incendiou, tirou, ele parou. Olha lá. I was running in my mouth. I said, watch this guy drive. It's tough, isn't it? Fuck yeah, it You is. need to get your truck out here. Não me fala.
você acelerando, ele tende a jogar a traseira, né? Porque tá na descida. Então, se atente a isso. Eu vou dizer, essa parte eu não tenho muito estresse, sabe? O meu estresse é atravessadaço. Entendi. Porque o tempo inteiro a gente anda de lado, mas é Um pouquinho. um pouquinho, é 3, 4, 5 graus, entendeu? Então essa parte de sair moendo de lado, burnout, essas partes aí é de boa. Burnout de velocidade, pra mim é tranquilo. Mas quando tu vem com o carro totalmente na perpendicular, aí não, né? Essa parte aí é zero, né? Porque a gente nunca faz isso. Sim. Se fez isso é porque deu ruim, né? É. Aí nunca dá uma atravessada assim. E eu acho que eu vou ter que me acostumar mais com o movimento da mão também, né? Sim, De manter soltar a mão o aqui volante. assim, para e solta o volante, pega de novo. Isso aí. Né? Porque o volante Soltar você quase- o volante pra mim não é natural. Mas vai ser. Porque quando você solta, o drift acontece sozinho, você não Entendi. tem estresse. Entendi. Você não sofre, você não cansa. Sim, eu faço e me tranco, entendeu? Você pratica por Caralho, horas. como é que eu volto agora? Vai. Bem devagar o primeiro lançamento. Aí, um acelerador e tira o pé. Tira o pé. Isso aí. Tira o pé, tira o pé. Ficou alimentando muito. Se tivesse ok. tirado o pé, tu até conseguiria se segurar na curva. Ah, o meu instinto é dar de novo, daí eu Exato. ficava brigando com vou ou não vou. Pode acelerar agora, pode acelerar, acelera, acelera. Tira o pé agora pra parar. Não, muito cedo, atenção. Ai, caramba, muito bom. O Luiz tem uma coisa boa e uma ruim. A boa é que ele já tem muita noção do que ele faz, e a ruim é que ele é afobado, ele não para nunca de fazer drift. Ah, eu noto isso, eu noto em mim, tipo assim, eu devo afobação. tirar o pé, entendeu? Eu tô dali, caralho, mas e aí? Ô, o Tico e o Teco não estão conversando, cara. Não, mas você pega rápido, você tem Ah, jeito. eles estão tipo, ô meu, dali, não, dali, disse pra tu tirar, tira. Você tem jeito de verdade. É prática. É prática. Pô, legal demais aqui. Ah, vocês estão loucos, eu não vou ficar lá dentro daquele carro lá, sofrendo 20 voltas, deixa eles gastar os pneus, eu vou assistir de fora agora aqui. Mas é foda, cara, o Diego fez uma volta assim, fantástica a primeira volta ali. E dá pra ver, quando o cara tem talento, é impressionante, cara. Impressionante. Vim aqui na arquibancada agora aqui, ó, com a galera, ó. A gente tava falando, cara, o Diego, a tocada que ele deu ali. Nervosa. Tá Cara, ó, ele pegou o carro ali, acelerou assim, fez tudo assim, né? tudo esfumaçando. Meus pneuzinhos do C8 sofrendo. Já botei ali. Vai voltar só o ar. É, vou botar só o ar, eu acho. Só o ar. Já derrubou um cone lá. Ai. Tem um cone embaixo do carro, pior. Tem um cone embaixo do carro. Tem? Ah, louco. Olha aí o cone, viu? E aí? Pô, tentei roubar o cone. Eu vi, a gente viu, documentou tudo, viu? Cara, eu tentei roubar o cone, mas não deixaram. Eles viram que eu peguei ele. Vai, bota aí, bota aí. E meus pneuzinhos? Ah, olha as rodinhas de nada. Ai, ó. Ah, tem muito. Mas derreteu, hein? Nada. Tem muito, mas ele começou a despelar aqui na borda. Tá sobrando, hein? E aí, faz a avaliação do nosso estudante aí. Uai, eu falei aquela hora dentro do carro, tem muito talento, mas é afobado, tem que acabar os nervos. Pô, eu quero dar no fundo, porra. Eu quero dar no fundo e roda. Nem tudo é só acelerador, tem que ter o time de não acelerar. Pô, e daí ele começou a fazer lá dentro. Vamos fazer mais rápido. Ih, caralho, tô indo muito pra fora. Fudeu. Aí vira pra dentro, vira pra dentro, vira pra dentro. Ai, aí. Aí foi tri. Valeu, professor. Que isso, meu? Foi uma Valeu. honra. Tá, e aí, vamos mais uma volta ao Opala? Só
Isso pra agora. Olha só, hein? Botar o braço pra fora, assim, ó, pra ser o palo, na verdade. Demora pra esquentar pra sair o fogo. Fazer fogo em qualquer cano, mano. Gostei disso. Vamos montar no teu, né? Cara, é muito estileiro, radinho, volante. O carro é vibes demais, só que é uma arma, né? Mas daí o detalhe, né? O detalhe é a bandeirinha dos Estados Unidos. Esse carro sai muito pra caramba, porque o Ackman dele, o caster, ele é muito negativo. Tinha que dar um caster positivo pra ele voltar o volante com mais facilidade. Porque o volante não volta absolutamente nada. A gente que tem que brigar com ele, nada. Entendi, então tu dá ali, tu tem que fazer força pro outro lado. E no time certo, senão você roda antes, entendeu? E às vezes você dá demais e é muita volta pra cada lado, então é um grande desafio. Olha aí, ó, vamos ter que bolar o negócio, dar uns 5 pila por dia, pegar o contrato dele. Hoje a gente vai ter que fazer pra ver. Nem senti nada, mas eu acho que abriu mesmo. Eu também não. Eu acho que de repente correu a estria daquele lado, porque ele é 100%. Olha o cara ali, destruiu o caminho. Ou não é, ou é pastilhado e soltou o outro lado. Parece o diferencial, né? É, não foi. Se tu bota o peso naquela roda, ela não gira. Se tu bota o peso nessa, ela gira, então não tem alguma coisa que... Perdemos um guerreiro. Perdemos um guerreiro. É. Acho que quebrou o diferencial, parece. É, mas acho que quebrou, sei lá, o estreado dentro, alguma coisa. Que não tem óleo, não tem nada, ele nem empurra na outra roda. O que ele tá fazendo? Se tu bota o peso na roda do motorista, ela não traciona, daí só traciona aquela de fora como se fosse o sinal aberto. Se tu botar o peso pro passageiro, e daí gira, então tem alguma coisa que tá errada, né? Aí ó, bom, o Opala foi. Pelo menos deu
apresentou na pista de drift. fumaça, né? Pelo menos assim, ó, eu acho que é o primeiro Opala de drift, não, o primeiro Opala no drift nos Estados Unidos. Ah, com certeza, nos Estados Unidos com certeza. Mas assim, eu não venci ele, viu? Tô chateado por isso. Vai ter que voltar outra vez, então. Eu tenho que voltar pra vencer ele, porque dá pra fazer, eu sei que dá. Eu só preciso dar um jeito de me amarrar mais lá dentro pra não sair correndo de um lado pro outro. Cara, mas é divertido. Demais, demais. É, acho que deu uma foto bonita, pelo menos. Com certeza. Agora sim, ó, o conforto, confortável aqui atrás. Tá bom aí, Anderson? Tá bom, Tá confortável? muito confortável. Como é que tá o ar-condicionado? Tá gostoso? Tá, posso Tá bom? ajustar aqui, ó, não tem Ó. problema. Nossa senhora. Será que se a gente não pegar um cabo de vassoura e amarrar aqui, não vai ficar melhor? Aí podia pegar, né, uns arame de varal, enrola várias vezes pra formar um volante. É, Ô, teus bruxos gravaram, né, a tua passada. sim, não, o Dingas gravou também. Pá, aquela ali foi muito tesão, Cara, né? que passada, meu. Puta que pariu. A passada com o Camaro? É? É. Aquela... largou ali, puta merda. Primeiro encaixou certinho, né? Ô, eu vou pegar o vídeo de fora e vou dizer que fui eu. É, o Jim chegou pro Luiz. O Jim chegou pro Luiz. Luiz, a primeira volta que tu deu foi fantástica. Tu só foi piorando depois. Eu vou baixar o vídeo pra ouvir o ronco. Abaixa o vídeo pra ouvir o ronco, boa. É uma boa ideia. Ronco. Ó a pressão, hein? Cara, caminha, hein? Caminha, hein? Tá só tração traseira. É, caminha. Tá, vamos lá, vai. Eu vou tentar aprender. Me ajuda, vai. Me ajudou muito agora. Tá beleza. Bom, a primeira foi boa. A primeira foi boa. Olha a força, cara. A força retomando, mano. Ensina ele, Luiz. Isso, cara. Ensina ele, Luiz. A força retomando isso aqui, meu. Como é que pode? É, meus pneuzinhos. O bom é que ele que teve a ideia, né? Cara, ele Vamos tem lá muita fazer força, mano. Ele tem muita Olha os força. cones, os cones. Anda esperando ele passar. Vai levar os cones juntos. É muita força, velho. É muita, tá vendo? Por isso que é difícil, porque quando sai de uma vez. É, velho, dá pra notar o que tu tenta fazer e do nada ele estilinga, né? Ah, isso foi bonito. Essa foi legal pra galera ali, né? Tá, deu meus pneus agora, vamos. Ah! Tá, pai, tá, pai. Vamos lá, dá uma olhada. Deu, encerra, encerra. Aí. Foi legal, foi legal. Nossa, mas se tivesse um volante, Uhum. Nossa, desculpa. aí ia demorar a gente escutar o Anderson falar pra Ah, não, parar eu pra tiro do pôr os carro, pneus. fecha os pneus, azar os pneus, mano. A gente faz uma vaquinha aqui pra ti, relaxa. Muito bom. Pô, dá umas atravessadas e ele dá umas empurradas na atravessada. Ah, meus pneus. Cara, não olha que dói menos, tá? Só não olhar. Olha a comida que deu. Quanto menos tu sabe, menos dói no coração. Tá queimando. Uns $1000 assim nessa puxadinha ali de pneu. Pô, deu ele
uma atravessada ali, ele deu um motor, deu-lhe um grudão e um puxinho. Caralho, mano. Fizemos a missão de trazer os carros pro drift aqui. Só não pude ajudar mais, né? Porque é difícil demais, né? Não tem mágica aqui não. Não, ó. Eu tô me rindo até agora, ficou muito... Cara, eu vou te falar assim, ó. A minha, eu tô perplexo com a primeira volta que tu deu no Camaro. Nunca tinha andado, é. Chegou lá, que legal, automático, mano, o que é aqui? Fiquei mais... Aí primeiro eu pensei assim, não, mas o carro é muito bom. Aí veio o Luiz... daí mostrou a realidade. Mostrou a realidade que tu é muito bom. Não, a realidade atingiu a galera. Assim, ó, o Luiz toca pra caralho qualquer coisa. Mas aí tu vê como o cara não tem experiência no drift. É diferente. Mas o cara pode ter habilidade nato, o Luiz é um piloto nato, assim, pra várias coisas, de rua e tudo. Mas no drift tem que a manha. Não, mas ele pega rápido. Aí ele junta todo o conhecimento dele, ele aplica isso em qualquer coisa. Eu vou te dizer, eu tenho aquela minha mentalidade de fazer o quanto mais rápido possível, né? Essa mentalidade, o mais rápido possível. Se ele dá uma atravessadinha azar, mantém o motor e tenta estressar. Porque normalmente eu sei onde que eu tenho que andar. Eu vou te dizer, a minha maior dificuldade é o seguinte: a pista que eu tô andando não é a pista que eu tenho que andar. Porque existe uma região onde tu quer atravessar o carro que não tá delimitado visualmente. E daí, tipo, quando tu começou a abordagem ali, tu veio dentro da curva, puxou ao contrário da curva, que isso não entra na minha cabeça, é o inverso. Eu devia estar lá fora, tentando buscar o Apex lá na PQP pra entrar de carro. A visão do drifter é bem diferente da visão do cara que vai sair no ataque, muito legal, por Por isso que eu te falei, nunca queira fazer a transição logo em cima. Dê o espaço pra depois transicionar, porque senão fica difícil, fica mais perigoso. E principalmente agora que ele tá aprendendo a técnica do esporte, tem que fazer o mais aberto possível. Tá, e dá um resumo assim dos 3 carros, assim, como é que é cada carro aí? Ó, o Tesla é extremamente difícil por conta do volante. Se nós tivéssemos um volante no qual eu pudesse conversar eu mesmo para um lado e para o outro com agilidade, a gente faria muito mais coisas. Mas ainda tem muita eletrônica no carro, né? Afinal, nem o motor, né? Não fazer um barulho, abrir os vidros para ouvir o ronco no chão. Mas vamos lá, o Tesla é isso. Eu acho que se a direção fosse melhor, a gente conseguiria ter mais proveito do carro na pista. Vou providenciar uma direção pro senhor. Providencie e me ligue depois. O Camaro, sensacional. Não tenho o que falar. Pra ser melhor tinha que ser manual e com freio de mão na mão. A gravatinha é foda, né, rapaz? A gravatinha é foda. Meus amigos GMZeiro aí, ó. Aí, galera! Mas o Opala é bem difícil, porque o volante ele dá acho que 2 voltas e 25 para cada lado. Então é um século para a direita, depois uma eternidade para a esquerda. Então assim, e não vai sozinho, né? E não vai sozinho, é tudo você. Então, e os bancos não segura também, né? Ali não tem nada a ver com o drift, mas a gente é teimoso e a gente tenta. Eu acho, ó, os bancos foi o Felipe. O Felipe não sacaneou. O Felipe sabotou o carro, tirou as travas dos bancos. Aqueles caras vão levar o Opala, não vão levar o Maverick? Eles vão caindo. Mas é legal. Acho que é cara, isso. foi divertido. Cara, a gente quis fazer esse negócio diferente. O Diego teve a oportunidade de vir aqui nos visitar, fazia 4 anos que não vinha. 4 anos. Agora, preparando para Fórmula Drift 2023, a gente nessa vibe de Fórmula Drift, né? A gente tá animal. A gente tá curtindo pra caramba, assim. Ano passado eu e o Luiz fomos na prova, né? De Atlanta. Eu e o Luiz fomos na prova de Atlanta e a gente falou: a gente vai entrar no Drift, né? Como fornecedor, como patrocinador. E legal, esse ano a gente entramos com força aí, né? Vários carros. Queremos ter o carro ano que vem. Estamos preparando, mas assim, acima de tudo, cara, tá começando a dar uma picadinha do drift. Isso porque ele não dirigiu o Camaro, hein? Tri, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu não sei o que. Me dá uma pena ainda de botar ele nessa situação assim, mas mas vai nele. Cadê o Dinho? Eu vou fazer uma oferta naquele Corvette velho do Dinho. Calma, Luiz, você recém comprou uma merda hoje. Luiz comprou uma merda. Ninguém sabe. Luiz comprou uma merda hoje. Eu quero ver tu xingar o meu bagulho quando você vai fazer uma banda. Eu quero ver quem adivinha que merda o Luiz comprou hoje. Você comprou uma coisa hoje? Peraí que eu vou encerrar o vídeo aqui, ó. Tração traseira V8. Tá bom, gurizada. Espero que tenham gostado do vídeo. Curti pra caramba aqui, foi um passeio diferente, um programa diferente. Até a próxima aí. Tchau. Essa primeira aqui.
É foda, É meu. difícil isso aí. Porra! Mas eu tô ficando melhor, velho. É, sim. Com certeza. Eu tô ficando melhor, preciso dar mais volta. Mais pneu? Mais pneu, mais tempo. Ó, fuder, né? Sim.